Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Política, Papo Justiça do canal Fala.host. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fanfarrão do Verde Oliva, que fez 11 delações, todas elas diferentes, que teve alguns áudios vazados, digamos assim. Teve uns áudios que foram vazados na internet, né? E aí a gente vem descobrir o que alguns já andavam falando, lembrando que tudo que eu falar aqui não é notícia. É a minha versão, a minha visão, a minha opinião dos fatos, que eu não sei se é verdade. Então, não confie em mim. Entenda isso como um teatro, entenda isso como um filme de ficção científica. Mas em todo filme de ficção científica, um fundo de verdade pode existir. Então, escute, discuta, pergunte, conteste, consulte outros canais. Mas, voltando aqui ao tema, Paulo Figueiredo, por exemplo, já vinha falando, alertando, que aquele que fez 11 delações, Verde Oliva, ficou preso, foi tortuga, posso falar tortuga hoje em dia? Ele foi tortugado pela Suprema Inteligência, Justiça. Pois é, você sabe muito bem de quem eu estou falando. É aquele cara que fazia parte da base bolsonarista, da base do Bolsonaro, aliado próximo de Bolsonaro. Aquele que ficou preso, que teve que fazer delações porque foi ameaçado, que teve que falar e mudar e alterar a sua versão dos fatos. Por quê? Porque senão seu pai seria preso, a sua filha seria presa, sua família seria perseguida. Aquele que teve um áudio vazado dizendo: eles não querem a verdade, eles querem a narrativa que encaixe no que eles já escolheram como verdade. Exatamente esse daí. Agora surgiu um áudio que aparentemente meio que confirma, conforme o Paulo Figueiredo, inclusive, um jornalista, uma opinião, né? Não sei se ele é jornalista, ele tem hora que ele fala que é jornalista, tem hora que ele fala que é opinador, opina sobre política, né? Opinador político. Mas ele falou o seguinte, e ele tem informações: o avô dele foi presidente, o avô dele foi militar, a família dele é toda militar. Então, alguma coisa ele deve conhecer, alguma coisa ele deve entender, não é verdade? Pois é, Paulo Figueiredo falou e confirmou, dizendo que ele alertava, inclusive, que Mauro Cid era um melancia, era um borra-botas, era um entreguista. Agora saiu um áudio, eu ouvi esse áudio, vocês também devem ouvir, logo em breve, ou se já não ouviram, dizendo que ele preferiria o descondenado do que a Michelle para presidente da República. Ora, no mundo polarizado como esse, seu Mauro Cid, eu não lembro qual que é a sua patente, general, não sei como é que é, comandante? Não sei. Num mundo polarizado como estamos, senhor Mário Cid, o senhor terá a pachorra de simplesmente se confundir entre Michele Bolsonaro e um ex-condenado, prisioneiro, ex-prisioneiro, que ficou 580 dias na cadeia por corrupção.
não teve suas provas invalidadas, mas foi retirado da cadeia. Está envolvido em escândalos de INSS, envolvido em escândalos de Petrolão, de Mensalão. Agora tem o INSS. O INSS, que é o maior escândalo de roubo dos velhinhos de todos os tempos. Fora o escândalo do pé de meia, que roubou dos alunos. O senhor ainda tem dúvidas entre Michele e um descondenado? Depois que Bolsonaro foi perseguido por toda a mídia brasileira e internacional, depois que todos os políticos que não prestam foram contra Bolsonaro, depois que todos que se elegeram na barra do Bolsonaro os traíram, depois de você ver escândalos e mais escândalos todo dia explodindo na internet, na mídia, sobre o atual governo. Depois de Bolsonaro ter recuperado o Brasil após uma fraudemia. Depois de todas as estatais derem lucro no terceiro ano de Bolsonaro, assim que ele saiu de uma fraudemia, todas as estatais deram lucro. Depois dele não se vender para o sistema, depois do sistema bater e bater e bater, e o senhor entende muito bem disso porque o senhor foi preso pelo sistema. Depois de tudo isso, o senhor ainda tem dúvidas entre Michele e um ex-condenado? Eu torço muito para esse áudio não ser verdadeiro, apesar que muita gente já confirmou. Mas eu torço muito para isso não ser verdadeiro, porque senão o senhor vai descredibilizando cada vez mais a credibilidade do Exército. O Eduardo Bolsonaro soltou um vídeo dizendo: você teria coragem hoje de levantar uma plaquinha dizendo SOS Forças Armadas? Pois é. E aí? Hoje você tem coragem? Depois de ver o alto comando entregando o Brasil de bandeja para um ex-condenado? Depois de ver Mauro Cid dizendo que prefere o descondenado que a Michele? O que a Michele fez de mal? E ele ainda disse, me parece que ainda houve esse comentário de que se as pessoas soubessem o que a Michele fez, o que uma primeira-dama fez num mundo polarizado onde a esquerda inteira e a mídia toda estava atacando, que eles não descobriram e não trouxeram para a mídia. Olha como é fácil. Nós temos a primeira-dama hoje viajando com malas e malas. A Michele Bolsonaro viajou com 200 malas para a Europa. A primeira-dama viajou para a Rússia e gastou horrores em viagens para Roma, para Paris, conheceu a Índia, gastando milhões e milhões do nosso bolso, sem ser funcionária pública, sem ser votada. A Michele fez isso? Ou você, senhor Mauro Cid, só está chateado porque ela lançou o perfume do Bolsonaro e o senhor queria que o perfume se chamasse Perfume Cid? Isso é a teoria da minha cabeça, pessoal. Isso é uma piadinha. Não tem como, hoje em dia, na atualidade, depois de ver o sistema salvando um ex-presidiário, porque era o único que poderia formatar uma narrativa de que
Bolsonaro não presta. Bolsonaro é tudo aquilo que eles falam. É aquele cara do bigodinho, é racista, é machista, é misógino, é... Sonho nosso. Que maravilha aquela época que eu tinha um presidente que a reclamação da mídia é porque o machista falava grosso demais, falava bobeira demais, era misógino. Mas todas as estatais estavam dando lucro. Todas as estatais. O governo estava andando para frente com Paulo Guedes. Nosso ministro à época e hoje governador de São Paulo, Tarcísio, fazendo construções horrorosas por todo o país. Horrendas de tão profissionais. Fez uma coisa, um marco inédito que ligou o Brasil ao Acre. Não sei se vocês sabiam, mas o Acre não era conectado por terra ao Brasil. Tinha que passar por um rio. Caminhões e caminhões para levar e trazer mantimentos tinham que passar por um rio. Onde tinha uma máfia do transporte viário, náutico, como é que chama aquilo? Balsas. Bolsonaro fez uma ponte lá. Tarcísio fez uma ponte lá. Tarcísio colocou o Acre conectado ao Brasil. E olha que o Acre é um estado brasileiro. Então, senhor Mauro Cid, se o senhor ainda tem dúvidas entre Michele e o ex-condenado, desculpe-me, mas o senhor nunca honrou essa farda que Vossa Excelência utiliza. E a partir de agora, o senhor será conhecido como muitos outros covardes que ajudaram a mão daquele militante de esquerda lá de Juiz de Fora, que cravou aquele metal naquela camisa amarela escrita Pátria, Família, Deus, Pátria, Família e Liberdade.